E aí, molecada? Bem? Prontos para o segundo semestre? Recebemos hoje o conteúdo de vocês, o caderno do aluno, do currículo paulista. Então, vou fazer aquele videozinho de sempre, curtinho, 10, 15 minutos, explicando o conteúdo, lendo o material e discutindo com vocês, para a gente poder usar isso depois nas atividades, na aula. E esse vídeo vai ficar aí no Classroom como suporte para o nosso bimestre, tá? Então, vamos lá. Tema 1. Som, características físicas e fontes. Eu lembro que lá nas aulas eu comentei que o estudo do segundo ano são luz, energia, som, ondas. Então a gente vai entrar um pouquinho mais agora na parte de sons. Atividade 1. No dia a dia nos deparamos com diversos sons. Hoje, por exemplo, você deve ter ouvido diversos até chegar à escola. Mas você já parou para pensar como eles são produzidos? Como os ouvimos? E aí? Tem som de buzina, tem som de caminhão, tem som do alarme acordando a gente de manhã, o pior de todos. Como que esse som chega até o nosso ouvido? Em alguma sala eu comentei sobre isso, né? O som como fala? Deturpação, uma perturbação na atmosfera, ou no meio onde ele é transferido. O som que a gente ouve nada mais é do que uma onda sendo espalhada pelo ar. Vamos seguir, a gente vai chegar nisso. Dos sons listados acima, separe-os em agradáveis e desagradáveis e anote em seu caderno. Agradável, um passarinho, uma música. Desagradável, a buzina, freio, barulho de caminhão, aluno enchendo o saco na aula, o alarme de manhã, tá? Então, agora que você já realizou a separação, quais desses sons podemos definir como música ou como ruído? E aí? Que vocês, desses sons do dia a dia, o que dá para pensar como música? Eu colocaria aí o canto do passarinho. Todo o resto acaba sendo ruído, que é misturado uma coisa na outra, não tem muita lógica, é só um monte de sons misturados, né? Por quê? Para algumas pessoas, certas modalidades musicais são consideradas barulho e para outras são consideradas música. Por exemplo, heavy metal, obviamente, música, ópera, sertanejo, barulho. Discuta com seus colegas, comenta aí embaixo o que vocês acham. Vamos pesquisar. Entreviste um profissional da música ou pesquise em livros, na internet e outras fontes. Como podemos definir o que é música? Nessa entrevista, pesquisa, redija um relatório descrevendo o que é música, o que é som, qual a parte principal do instrumento musical, a diferença da mesma nota em diferentes instrumentos e a importância da afinação. Combine com seus professores quando será a apresentação. Esse aqui vamos ver como vai seguir o nosso conteúdo nesse semipresencial aí, mas provavelmente vou colocar isso como uma atividade para vocês do Classroom, tá? Mas mais para frente, o que é o som? Como é possível perceber um som produzido a certa distância? Como você acha que o som viaja desde sua fonte até as nossas orelhas? Para entender o que ocorre, imagine um violão. Quando uma de suas cordas é tangida, quando você toca a sua corda, sua vibração faz com que as moléculas de ar ao seu redor também vibrem, criando regiões cuja pressão passa a variar de acordo com essa vibração. Você tem a corda parada e uma molécula de ar parada aqui em cima. Quando você mexe na corda, essa molécula ela vem e recebe uma pancada da corda do violão e ela, não só uma, todas elas que estão aqui. Imagina que você está uma piscina de bolinha. Pensa numa piscina de bolinha ou numa onda na água mesmo, Você sendo a corda do violão, você empurra, ótimo, aquelas piscinas que não tem, que tem a borda de plástico, que são só uma estrutura assim, dá uma pancada nela. Você é a corda do violão empurrando o ar e aquela onda vai se dissipar e vai balançar para todo lado. Como o ar é um meio elástico, ele se deforma. Essas vibrações de pressão se propagarão a partir da corda vibrante e serão transmitidas de molécula em molécula, criando o que chamamos de onda sonora, que chega até as nossas orelhas, até nosso tímpano e tal. Por necessitar de um meio elástico para se propagar, as ondas sonoras são chamadas de ondas mecânicas. Para compreender o que caracteriza uma onda sonora, analise a figura ao lado. Então aqui você tem a massa de ar que saiu. Deixa eu mudar aqui.
Nesse pedaço você tem a massa de ar que saiu do alto-falante. Cada vez que o alto-falante empurra e volta, se você já olhar o alto-falante funcionar, o que ele está fazendo ali? Ele só está empurrando uma massa de ar para frente. Se você curte rave, essas coisas, você já deve ter sentido aquele subwoofer bate no peito. É só aquela massa sonora sendo deslocada de uma vez numa certa vibração para que o nosso ouvido consiga entender isso. Então, no momento onde você tem aquela massa de ar mais pesada, é aqui. Ó. É nesse. Que desenho estranho que eu fiz. É nesses dois pedaços aqui. Isso aqui não necessariamente é uma onda arrumadinha, assim, tá? Porque você tem vários tipos de som. Tipo na música, você tem uma onda para guitarra, para baixo, para bateria, para voz e para tudo mais. E como a gente exemplifica isso colocando num gráfico de onda, é assim. No momento onde você tem mais ondas, você tem num ponto positivo do seu gráfico, né? Uma pressão maior. Quando o som está mais espaçado, você tem pedaço menor. E aqui temos comprimento, partes da onda que a gente precisa saber. Frequência, comprimento e amplitude. Amplitude é esse carinha aqui. Ó. É a altura da onda. Tá? A gente fala amplitude porque em som a gente tem amplitude e tem altura. São coisas diferentes. Esse é amplitude. Frequência. O que é uma coisa que acontece frequentemente? Ela acontece várias vezes, num determinado tempo. Frequência sonora é quantas vezes a onda se forma em um determinado tempo. Normalmente a gente usa segundos, que é em hertz, ou pode ser horas, pode ser dias, depende do que você estiver medindo. Mas aqui, vamos pensar num segundo aqui. Qual a frequência dessa onda? Onde a gente marca a frequência dessa onda? Vou dar a cor. Aqui. A frequência dessa onda é onde ela começa, nesse ponto, ela sobe, e aqui vai começar outra onda, não é? Se a gente pegar esse ponto aqui, ó, a onda começou no ponto de subida. Então ela só vai virar uma outra onda no ponto de subida de novo, aqui. Tá? Você pode pegar onde você quiser para marcar uma onda. E a frequência é quantas vezes isso aqui se repete no determinado tempo que você estiver medindo. Quantas vezes essa senoide se repete no tempo. Se for um segundo, se for 10, que seja. E comprimento de onda a gente já tem aqui, né? Comprimento de onda aqui já no próprio desenho já tem. Que é a altura entre dois picos ou entre dois vales. Na verdade é o comprimento da onda mesmo, né? Se a gente pensar que se a gente começou a medir aqui, a onda começou lá, começou na descida, desceu, tal. A partir daqui ela vai começar outra onda. Então comprimento de onda é isso. Comprimento de onda e frequência às vezes podem ser confundidos, mas acho que eu consegui explicar qual a diferença. Comprimento é a altura de um pico até outro pico, quando começa uma onda, e frequência, quantidade de ondas que tem num determinado tempo. Tá? Após a leitura e análise da figura, responda às questões. Como podemos definir o som? E aí, como podemos definir o som? É uma onda mecânica que se propaga em meios mecânicos, preferencialmente plásticos, né? Bom, se ele não tiver nenhuma plasticidade, ele não se propaga. Uma onda mecânica que se propaga em um fluido, vai? Que aí fica o ar, a água, os metais também. 2. É possível ouvir algum som na Lua? Justifique. Aqui, talvez. Vamos simplificar. Não é possível ouvir um som na Lua, porque na Lua não tem atmosfera. Então, se você não tem um meio por onde essa onda sonora vai ser transmitida para chegar aos nossos ouvidos, ou ao sensor que você estiver usando, um microfone, que seja, se você não tem essa massa sonora se deslocando, você não tem som. Tá? O que representa os pontos pretos mais espaçados e os menos espaçados lá no desenho? O ponto preto é a hora que você está forçando o ar para frente, então existe uma inércia. Né? Quando você começa a empurrar aqui, imagina que você está empurrando uma fila de pessoas. Vai ter um ponto que você
vai ter a pessoa encostada nessa, e você vai empurrando elas para frente e você se solta e a onda vai. Então nesse ponto mais escuro são a hora que as moléculas estão mais pressionadas contra as outras e está empurrando. Não necessariamente essa molécula está se deslocando lá para frente. Né? Ela vem, empurra essa, que empurra a outra e aí sobra essa pressão. É como uma mola. Você aperta uma mola, você dá uma pancada na mola, a mola comprime e vai indo. Uma cobrinha vai andando. São pontos de pressão, né? São a representação gráfica de um ponto de pressão. Observe o gráfico abaixo do alto-falante. Qual a grandeza que está sendo representada no eixo vertical e no horizontal? No vertical, pressão, no horizontal, comprimento de onda. Qual a relação entre a parte da figura com os pontinhos pretos e o gráfico de pressão versus posição? A relação entre a parte da figura com os pontinhos pretos, a parte da figura, são os picos e os vales, né? A área de maior pressão. Na área de maior pressão, onde você tem os pontinhos pretos mais juntos. Então a relação é isso. Nos picos você tem maior pressão, nos picos superiores, né, os picos positivos de pressão, você tem mais moléculas. O que significa o termo comprimento de onda? Já adiantei, professor. Já adiantou todo o conteúdo. Comprimento de onda é isso. É o tamanho entre uma onda, tamanho de uma onda completa, de onde ela começa até onde ela termina e começa uma próxima onda. E aí você pode marcar o comprimento de onda do jeito que está aqui, né? Caramba. Você pode marcar de pico para pico, de vale para vale. O comprimento de onda vai ser o mesmo. Se for uma onda contínua. Qual a diferença entre as propriedades do som, altura e intensidade? Aqui que eu pedi para vocês, já falei antes lá, sabia que ele ia entrar nisso aqui. Então aqui a gente tem um conceito que a gente costuma confundir. Quando a gente fala de altura de um som, a gente imagina que é o volume, né? Que é, você virou o volume lá para o 10, então você tem um volume alto. Mas para o estudo da física, a altura de um som quer dizer se ele é grave, agudo, tá? E intensidade é a frequência. É isso? Peraí, que eu tô lendo junto com vocês aqui. Intensidade é a altura, não, é a amplitude. Olha, eu misturando os conceitos. É meio zoado. Vamos de novo. Altura é a frequência, quantidade de ondas por minuto. Então, se você tem um som agudo, ele tem uma altura maior do que um som grave, que é o brr, 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 brr. E a intensidade tem a ver com a amplitude, com a altura da onda. Aí, a intensidade influencia no volume sonoro que a gente ouve. Se você pegar um gráfico de som e ele tiver um gerador assim, tiver lá no volume 2, você vai ter uma amplitude sonora de uma certa forma. Quando você vira lá para o volume 10, você aumenta a amplitude dessa onda. Então, se você pensar isso lá no alto-falante, você aumentando a amplitude, você vai ter o alto-falante fazendo mais força para frente para empurrar a mesma frequência. Ele vai estar fazendo os mesmos movimentos, mas ele vai ter mais força. É meio zoado assim no começo de entender, bem confuso, mas o que vocês precisam lembrar são as propriedades de uma onda, que é comprimento de onda, frequência e amplitude. Tem que lembrar disso. E as diferenças entre altura e intensidade sonora. Altura, grave e agudo. Intensidade, amplitude da onda. Beleza? É isso. 15 minutinhos. Até o próximo.